Amém. Estende a mão para cá. Eu louvo a Deus pela vida desse homem abençoado de Deus, que está aqui com o esboço preparado, mas eu tenho certeza que o Senhor Deus, Ele continuará te surpreendendo. Oh, provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia. Eu tenho certeza que em todos os dias da tua vida, o Senhor Deus continuará te surpreendendo. Amém? Somos. Deus abençoe. Estenda a mão para cá, Pai, em nome de Jesus. Obrigado pela vida do Ricardo. Obrigado pela família do Ricardo, por aquilo que o Senhor tem colocado no coração dele, as suas palavras, o teu tremor, Senhor Deus, no coração do teu filho que vai ministrar, Senhor Deus, nesta noite. Por favor, ele é, Senhor Deus, o teu filho. Continue o honrando, Senhor Deus, nesta terra. Abençoa-o e que ele possa falar segundo aquilo que tu tem para falar à igreja que te pertence. A noiva é tua e o teu filho está aqui disposto e disponível para ministrar a tua palavra, porque eu sei que é um desejo do coração do teu filho. Obrigado pela vida do Ricardo. Muito obrigado. Fica conosco em nome de Jesus. Amém. Jesus. Mas não motivo, vai lá, Amém. Glória a Deus, a paz do Senhor. Quero agradecer a todos. Isaías, que chegou, cara. Deus abençoe. Estou aqui com um amigo que trabalha comigo. A gente já vinha conversando, né? Ele achava que eu morava em Santos e minha igreja era de Santos. E eu tenho um pouco de cuidado para fazer os convites assim para a pessoa vir visitar nossas igrejas, porque a gente trabalha com bastante cristão ali e às vezes a gente não quer tirar ninguém da igreja, das suas igrejas, para vir para cá. Eu não tenho isso como princípio, né? Sempre tratei ele bem, respeitando, conversando das coisas de Deus, mas nunca o convidei, vai lá e tudo, porque ele já tinha comentado que estava congregando, né? E aí, ele já não estava agora recentemente congregando mais, só que ele falou assim para mim: uma pena que tua igreja é em Santos, né? Tu mora em Santos? Eu falei: não, moro em Itapeba, e nossa igreja é desse lado. Aí ele falou assim: pode ser que ele esteja profetizando, que vai se estender as tendas para Santos, mas por enquanto estamos aqui. Aí ele veio nos visitar. Obrigado pela confiança, fique à vontade, tu é bem-vindo neste lugar, tá bom? Eu agradeço pela credibilidade, né? Porque no trabalho você conseguir conversar com alguém de Deus e a pessoa ser testemunha daquilo que você está pregando e vivendo, isso é muito difícil. Então eu sou agradecido, eu me esforço muito para honrar esse nome de Jesus Cristo. Há um esforço, nem sempre eu consigo, mas há um esforço para tentar honrar esse nome, que é sobre todo nome. Glória a Deus. Eu vou fazer um pouco de uma introdução. Eu tenho certeza que eu não vou acabar, porque cada vez que eu ia buscando algo para falar, e vinha aparecendo mais versículos, mais textos bíblicos para testificar aquilo do que eu já penso. Eu nunca vou pregar algo do que eu não creio. Muitas das vezes, às vezes pode até gerar um pouco de polêmica. Tudo bem, eu aceito até a polêmica. Eu só não fujo dos textos bíblicos. Mas aí, como eu falo muito, e às vezes eu não dou a referência bíblica, parece que é eu que penso assim. Mas às vezes eu estou falando exatamente o que os textos bíblicos estão falando. E hoje eu quero falar um pouco, não vou conseguir, sobre temor de Deus. Porque nessa caminhada eu faço visita e trabalho com pessoas que é cristão, e já estou nesse tempo aí mais ou menos uns 17 anos, e eu estou sentindo uma certa dificuldade de entender o que as pessoas falam sobre temor de Deus. Elas falam sobre um temor que eu não consigo achar às vezes nas páginas bíblicas. Então hoje eu vou até pregar diferente do que eu costumo pregar, que é sem esboço, sem nada, e hoje eu me preparei para falar alguns versículos, explicar menos e ler mais. Então vamos fazer exercício. Hoje vai ser uma sala de aula e vamos exercitar a nossa fé através dos textos bíblicos. Porque a partir do momento que você começa a ler os textos bíblicos, você começa a se identificar com aquilo que Deus está falando, e não o pregador achando. Então, como é um tema muito difícil,
é um tema muito complicado, porque as pessoas querem interpretar o temor de Deus. Só que a Bíblia vai dando algumas dicas de o que é o temor. Temor não é medo, temor não é só o respeito, temor abrange muitas coisas. E hoje, com alguns textos bíblicos, eu vou simplesmente falar para vocês do que eu creio baseado naquilo que a Bíblia diz. É mais fácil do que eu ter que ficar falando, mas aí as pessoas ficam dizendo, não é tão assim não, não é muito assim não, está exagerando, está exagerando. Então quando a gente lê o texto bíblico, acaba um pouco da confusão, que aí se tu tem que reclamar, vai reclamar com Deus, vai reclamar com a Bíblia, porque na verdade nós somos somente nós somos os anfitriões daquilo que Deus já preparou para nós. Nós recebemos daquilo que o Senhor já nos deu. Então nós temos que nos preparar para receber aquilo que o Senhor já nos deu. Entende? Aí a minha responsabilidade, como um dos pastores dessa casa, é de não fazer curva com a conversa. Pode ser até que gere alguma atrito, está pegando muito pesado, tudo bem. Mas esse é o meu trabalho. Eu nunca questionei ninguém aqui, por mais que deveria, a respeito daquilo que ela crê, daquilo que ela professa como fé. Mas aqui, a responsabilidade é muito grande sobre a minha vida. Há um temor muito grande sobre aquilo que vou ministrar. Então eu peço que vocês fiquem muito atentos, porque é a palavra de Deus que vamos ler agora, tá bom? Mas antes disso, como eu sempre fico nervoso, vamos fazer uma oração em forma de canção. Aleluia! Aleluia! Amém? Vocês podem fechar os seus olhos. Se você não conhecer o louvor, vocês orem e vai confirmando a Deus. Vai falando assim, Senhor, é nisso que eu creio. Senhor, essas palavras que eu queria falar, porém eu não consigo. Mas já que Ele está falando, eu concordo. Isso é uma oração. Isso é testificar aquilo que eu estou orando. Amém? Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo num deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me. Que o Senhor possa fazer isso nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia! Enche-me e usa-me, Senhor, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo num deserto, como flecha
Eis aqui as minhas vidas, usa-me, Senhor, usa-me. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deixando claro que não há nenhum texto bíblico que possa, de indireta, vou trazer gerar confusões e polêmicas, para que você possa entender os assuntos mais polêmicos que eu trago. As pessoas que estão na maior dificuldade, é para elas esse endereço. Então, que se você não estiver encaixado nesses versículos que nós vamos ler, fique tranquilo, ela tem endereço. Porque teve alguns assuntos que eu tratei a respeito de várias coisas. Bebida, cigarro, prostituição, tudo que eu falei, no final do culto eu ouvi testemunho. E nenhuma das pessoas que falaram comigo se constrangeram e deixaram de vir. Então eu sou agradecido a Deus por isso, porque ela tem endereço. A palavra do Senhor, ela jamais volta vazia. Não quero trazer constrangimento e nem envergonhar ninguém, porque não vou citar nome de pessoas, mas vou simplesmente falar daquilo da qual o Senhor me chamou para fazer. Essa igreja, por característica, ela tem que ser diferente, porque senão não deveríamos ter abrido ela. Se fosse para ser igual às outras, ficaríamos nelas. Não que elas estejam erradas, que estejam pregando um outro evangelho. É que quando o Senhor nos chama, Ele nos prepara e nos envia para aquilo que Ele quer fazer. Amém? Reinaldo, muito obrigado, tá bom? É algo que nós tratamos aí pessoalmente, fico agradecido, obrigado, tá bom? Por livrar a imagem da nossa igreja. Por mais polêmicas que tenham gerado, mas glória a Deus, o Senhor foi uma bênção para nós, seu Pedro, muito obrigado, tá bom? Vocês são bênção para nós. Queria deixar isso claro porque foi um problema que poderia ter gerado maior. Eu vou falar, já comecei, né? Vai ficar todo mundo curioso, né? Foi um entulho, um rapaz, amigo meu de infância, passou aqui 1h pouca da manhã e pediu trabalho. Eu pedi para ele tirar o entulho. Ele tirou o entulho daqui, paguei e ele botou na casa do vizinho. Passei rápido, ele saiu correndo. Não, eu gordinho, não deu tempo para correr atrás dele. Quando ele voltou, achei o lugar. Falei, glória a Deus. E fiquei fazendo as coisas aqui. Quando ele terminou, levei ele em casa, paguei ele direitinho. No outro dia o telefone me toca que o entulho que estava aqui foi para a casa do vizinho. Imagina. Aí tive que pagar de volta para tirar. Glória a Deus, né? E o irmão ainda falou assim, já que é para a igreja, tinha dado um valor, e ele falou assim, já que é para a igreja é mais caro. Glória a Deus, isso é uma loucura, gente. Vocês não têm noção, às vezes, as coisas que a gente passa. Mas esse é um dos bastidores, e eu agradeço que o Reinaldo livrou a nossa cara. Glória a Deus. Que a gente tem que ser, pedimos perdão, eu e o pastor Alex depois vamos lá abraçar o irmão, pedir perdão, para não ficar aresta nenhuma, porque nós temos que dar bom testemunho. Amém? Faz parte, né? Eclesiastes 12. Eclesiastes 12. Eu vou ler ele bem rápido, que é para alegrar o coração dos nossos anciãos que estão na nossa igreja, aqueles que já passaram dos 50, dos 60. Fiquem alegres com esse texto. É maravilhoso esse texto. Todas as dores que vocês estão passando é bíblica. Todos os dentes que caíram é bíblico, vão cair. 70, isso. Olha só que texto, olha que texto maravilhoso. Tudo que acontece na nossa vida já está escrito, não existe a revelação. Eu já cansei de ouvir pregadores que revelava e acabava inventando. E aí a gente às vezes ficava com vergonha, porque tu não achava o texto bíblico. Então vamos ler o texto, porque tudo que já está escrito foi para nosso ensinamento, para nosso entendimento a respeito das coisas de Deus. Lembre-se do seu Criador, enquanto você ainda é jovem. Pai, meu paizinho está ali atrás, beijo. Enquanto você ainda é jovem, antes que venham os dias maus e cheguem os anos em que você dirá, não tenho mais prazer na vida. Ô velhinho, não pensa assim não. Deus ainda te ama e Ele ainda está preparando uma morada para ti. Enquanto Ele não voltar, fica aí preparadinho.
dobradinha, fica aí curtindo. Teve alguns irmãos que eu falei assim, ó, desfruta. Vocês já trabalharam demais, desfrutem. Porque tem jovem aqui para fazer as coisas. E o jovem tem que, ó, lembra do teu Criador no dia da mocidade. Porque os velhinhos que estão aqui dentro, eles já foram jovens. Agora eles vão desfrutar. E nós não podemos deixar com que os nossos anciões, nossos velhinhos, anciãos, eles não pensem sobre isso aqui, ó. Estou cansado, não tenho mais prazer na obra de Deus. Vem aqui, seu Pedro, a gente está aqui trabalhando, seu Pedro vem aqui, bate um papo com a gente, varre aqui à frente da igreja, glorifica a Deus, ele ainda está alegre e esperando a volta de Jesus Cristo. Aleluia. Será que nós jovens ainda vamos ter esse vigor? Vamos ter essa satisfação que ele aqui ministrou quinta-feira? Eu amei. Sabe por que eu amei? É tudo aquilo que está dentro dele. Meu Deus. É isso que é o Evangelho. Pode passar. Lembre dele antes que chegue o tempo em que você achará que a luz do sol, da lua e das estrelas perdeu o seu brilho e que as nuvens da chuva nunca vão embora. Pode passar. Então, os seus braços, ó aqui, chegou o peso da idade, que sempre o defenderam, começarão a tremer. Já não tem mais a firmeza. Começaram, e as suas pernas, que agora são fortes, ficarão fracas. E os seus dentes cairão, meu Deus, já arrumei 2 aqui. E sobrarão tão poucos que você... chega a ser engraçado, né? Que você não conseguirá mastigar a sua comida. E a sua vista ficará tão fraca, que já está a minha, ficará tão fraca que você não poderá mais ver as coisas claramente. Isso é tudo bíblico, não tem por que a gente se entristecer. Está na Bíblia, pode passar. Você ficará surdo, meu Deus, e não poderá ouvir o barulho da rua. Olha que barato, fica surdo e o som incomoda, olha só. Fica surdo e o som incomoda. Você quase não conseguirá ouvir o moinho moendo ou a música tocando. E levantará cedo, e quando o passarinho começar a cantar, então você terá medo de lugares altos, labirintite, e até caminhar será perigoso, tropeçar no pé, tropeçar numa calçada, um sapato que ficou maior. É bíblico, nós vamos procurar. Onde esse cara vai chegar, né, meu Deus? Olha lá. Fica tranquilo. E os seus cabelos ficarão brancos e você perderá o gosto pelas coisas. Nós estaremos, ponto, respira, agora vai vir as bênçãos. Nós estaremos caminhando para o nosso último descanso. E quando isso acontecer, haverá gente chorando por nossa causa nas ruas. Pode passar. A vida vai se acabar como uma lamparina de ouro. Cai e quebra, quando a sua corrente de prata se arrebenta, ou como um pote de barro se despedaça, e quando a corda do poço se parte. Então, o nosso corpo voltará para o pó da terra, e de onde veio, e o nosso espírito, que é o que nós estamos tratando aqui nessa noite, voltará para Deus, que o deu. Aleluia. Tudo que você tem é dele. Ele te deu o sopro de vida. E quando você partir, nós não deveríamos ficar tão tristes. Nós deveríamos sentir saudade por aquela pessoa ser tão importante. Mas nós temos que partir. A palavra de Deus tem que se cumprir. E nós teremos que ir para o céu. E ele vai tomar de volta. Tudo que era dele, volta para ele. Pode passar. As coisas já vão começar a melhorar. Fiquem tranquilos. É ilusão, diz o sábio. Tudo é ilusão. Pode passar. O sábio, usando o seu conhecimento, continuou a ensinar ao povo o que sabia. Eu amo esses textos quando fala de ensinamento e ensinando o povo. Isso aqui era lindo, gente. Acho que a igreja às vezes perde um pouco da característica, porque as pessoas querem o cara aqui pulando, gritando, receba, e sai jogando chave para vocês. E não é assim não, era assim que era a palavra de Deus pregada.
E olha só, e o milagre acontecia. As coisas aconteciam, porque existia um povo preparado, separado para o Senhor usar. Ensinava ao povo que sabia, certo? Ele estudou, examinou e pôs em ordem muitos provérbios. Procurou usar palavras agradáveis. A gente até conseguiu rir, com toda a tristeza que vai acontecer, nós conseguimos rir. E tudo o que escreveu é verdade. É a palavra de Deus. Pode passar. As palavras do sábio são como pregos bem pregados. Por isso que a minha responsabilidade é de pregar bem pregado. Não posso pregar para a internet, ou fazer views, ou ser legal. Eu não tenho que ser legal. Eu tenho que ser verdadeiro. Amém? São como as varas pontudas que os pastores, pontudas, machuca muitas das vezes, que os pastores usam para guiar as ovelhas. Essas palavras foram dadas por Deus, o único pastor de todos nós. Está só melhorando, está só melhorando. Filho, há mais uma coisa que eu quero dizer. Os livros sempre continuarão a ser escritos. Estudar demais cansa a mente. Estudar sem propósito é umas discussões na internet de coisas sem propósito. As pessoas querem dar juízo da mensagem que você está ministrando. Parece que não tem mais o Espírito Santo falando na igreja, porque Deus me dá uma palavra e a pessoa julga aquilo que Deus falou para eu falar. Quem é que está errado? Mas eu não culpo a nossa geração. A liberdade que o YouTube deu liberdade para muita gente imaginar aquilo que Deus possa falar. Nessa liberdade, as pessoas se embaraçam e se perdem. Entendeu? Então fique tranquilo. Vai ter dia que a vara vai pontuar e vai machucar. Hoje apertou o negócio. Mas fique tranquilo. Foi o próprio Deus que nos ensinou. E olha só. Isso. De tudo que foi dito, a conclusão. Vou concluir. Mas nós não vamos embora. Vou só concluir esse texto. A conclusão. De tudo que foi dito, a conclusão é esta. Tema a Deus. De tudo que você vai passar, foi tudo relatado anteriormente. Tema a Deus. Não reclame das dores que você tem. Não reclame dos dentes que caíram. Não reclame das mãos que estão tremendo. Não reclame das pernas que estão fracas. Tema a Deus. Faz parte do processo. Glorifica a Deus. Tem tantos jovens que morreram na pandemia. Nós que estamos aqui, estamos vivos. E por isso devemos glorificar a Deus só pelo fôlego de vida, que também é de Deus. E olha só, obedeçam os seus mandamentos. Então temer a Deus, muitas das vezes a gente está se perdendo em temer a Deus, achando que é vir para a igreja. Não é só vir para a igreja. Obedecer os seus mandamentos, porque foi para isso que fomos criados. Se você foge desse texto, tudo que Deus prometeu para a tua vida, foge do contexto. Aí é onde tu começa a reclamar da vida. Tu perdeu o sentido daquilo que Deus te preparou, aí tu começa a questionar tudo. Por quê? Porque tu foi criado para glorificar e temer a Deus. Então quando tu foge desses raciocínios, quando tu deixa de cumprir os mandamentos, tu não entende para que tu foi criado. Por isso que a depressão, ansiedade, síndrome do pânico, é tanta coisa. Sabe por quê? Nós não entendemos porque fomos criados. Nós ficamos sem direção, que nem um povo no deserto. Andou 40 anos, passou pelo mesmo lugar várias vezes e não percebeu que estava andando em círculos. Só Deus é que direcionou. Vai rodar em círculo, até todos morrerem. E eu dali tirar Josué e Caleb. Que nós venhamos entender para qual nós somos criados. Você foi criado para obedecer os mandamentos do Senhor e glorificar o nome dEle. Todas as coisas que vão te acontecer faz parte do processo da vida. Amém? Tem o 14, não tem? Tem o 14. Nós teremos de prestar conta. Olha como isso é sério. Nós teremos que prestar conta a Deus de tudo o que fizemos. Até daquilo que fizemos em segredo. Não adianta se esconder de mim. Não adianta se esconder do pastor Alex, nem de qualquer um dos irmãos. Nós vamos prestar conta, porque os olhos de Deus estão por toda parte, contemplando os bons e os maus.
Então nós vamos prestar conta de tudo que nós fazemos, tudo que nós falamos, todas as mentiras, todas as falcatruas, todas aquelas coisas que Deus abomina. O homem soberbo, Deus abomina o homem fofoqueiro, a fofoqueira. Deus abomina esse tipo de situação. Então, tudo que a gente faz em segredo, nós vamos prestar conta. Seja o bem ou o mal. Amém? Glória a Deus. Salmos 111, o verso 10. Vamos lá, vamos caminhando. Quando eu perceber que não vai dar mais, eu paro. Eu vou já antecipar e já pedir para o pastor Alex. Eu não sei se tem alguém já agendado. Pastor Alex, tem já alguém agendado? Que quinta-feira eu terminar essa mensagem. Posso? Porque eu tenho certeza, tem muito texto. Porque eu vou me preocupar agora só em mostrar para vocês o que é realmente um temor. E depois não vai ser eu. Vai ser vocês. Eu também estou nesse processo de se avaliar para entender o que é um temor do Senhor. De repente eu também posso estar errado. Achando que estou fazendo tudo certo, estou errado. Então eu também sou corrigível diante da palavra do Senhor. Amém? Para ser sábio, que é o que o YouTube proporciona para essa geração, o Instagram, o Facebook, os caras aparecem num lugar, umas frases de efeito, e paga para ter view, né? Porque tem que pagar, senão não aparece. Para ser sábio, é preciso primeiro temer a Deus. O Senhor, Ele dá compreensão aos que obedecem os seus mandamentos. Quer entender a palavra de Deus? Quer ser sábio? Tem que temer a Deus. E vai caminhando, vamos lembrando. Obedecer, temer. E para ser sábio, nós precisamos desse recurso. E Ele dá. Aí é a responsabilidade de Deus que dá a cada um. Se eu falar o meu currículo de escola, eu passava com 5, 4,5 e eu chorava na recuperação para passar o restante. Então eu não estou aqui por capacidade intelectual, não. Eu estou aqui por um chamado. Os discípulos, todos eles, a maioria, só Judas que não, era exceção em Mateus. Mas a maioria era semi-analfabeto. Eram pescadores e na época os pescadores eles não tinham estudo, eles só trabalhavam. É como alguns dos nossos pais entre estudar e trabalhar, os nossos pais foram estudar. Meu pai começou a trabalhar com 14 anos no mercado, no cais. E ele tem a 4ª série primária. Só que quando eu converso com ele das coisas de Deus, ele entende tudinho. Então, entender as coisas de Deus não está relacionado à escola. Está relacionado a temer ao Senhor. E ele dá a compreensão. Meu pai lê a Bíblia, acho que mais do que eu. E quando a gente começa a prosear, pelo tempo de evangelho, aí, às vezes, ele gera um pouco de dúvida por questão de evangelho. Mas não porque não está entendendo. Entendeu? Quando eu preguei do filho pródigo, preguei tudo aquele... É um pouco polêmico, né? Porque fazer festa porque levou o dinheiro do pai todo e o pai está esperando para celebrar a volta do filho, para o meu pai é uma difícil compreensão, mas para qualquer ser humano é difícil. Porque nós que estamos aqui na casa do Senhor, queremos ser abençoados. Só que nós já fomos e não agradecemos por isso. Nós estamos na festa e não entendemos que estamos na festa. Aí vem um viciado, vem um traficante, vem um matador e chega aqui e Deus abençoa a vida dessa pessoa e o que está aqui fica enciumado. Então nós não entendemos o coração de Deus. Deus não falou que morreu para salvar o mundo inteiro? E aí quando chega o pecador aqui, a gente quer restringir ele. Não, ele tem acesso à casa. E ele vai ser abençoado igualzinho você que está há 20 anos aqui. O que aceitou Jesus hoje vai participar da festa da mesma forma. Porque se ele morrer, ele vai para a glória. Igualzinho você. E aí a gente acha que é injusto. Mas é porque o evangelho não tinha chegado até ele. E o pior, que é para a gente ficar com mais raiva, é dos que conhecem o evangelho e não praticam. Então, pensa como Deus, totalmente o teu entendimento passa a mudar. Porque às vezes a pessoa que está ali passando uma droga, que está assaltando, que está roubando, que está matando, ele não teve esse acesso ao evangelho. Ou teve errado. Então nós temos que ter misericórdia na vida dessas pessoas
preparar um lugar para quando ele chegar e ser bem recebido, e a festa no céu, quando o pecador se arrepende. Bíblia. Amém? Vamos nessa. Os seus mandamentos, o que o Senhor seja louvado para sempre. Legal. Deuteronômio 5:23. Deuteronômio 5:23. São textos que vai nos saltando os olhos, e eu fico maravilhado com isso aqui. Eu falei, bom, eu não vou conseguir e também não vou deixar de ministrar, porque a gente tem que entender de uma vez por toda que o temor do Senhor é muito mais do que eu acho, ou do que você acha, ou opiniões não. Quando a gente não tem textos bíblicos, a gente pode ter a nossa opinião, mas se tem um texto bíblico, não dá para a gente ficar inventando, é só seguir. E a gente ser humilde e falar assim, rapaz, aqui está difícil acompanhar esse texto, é difícil a gente viver isso aqui, está difícil, amém. Seja humilde e peça para o Senhor te dar compreensão e ajudar nas dificuldades. Mas a gente não pode dizer que a Bíblia está errada, porque senão então nós não devemos crer mais em Deus, porque foi Ele que escreveu todas as coisas, amém? E Moisés continuou dizendo, o fogo queimava no altar do monte, e vocês ouviram a voz falar do meio da escuridão. Então, os chefes das tribos e as outras autoridades chegaram perto de mim, isso é Moisés, certo? E me disseram, o Senhor nosso Deus nos mostrou a sua glória e o seu poder. E nós ouvimos falar do meio do fogo. Minha voz já foi embora. Tem fogo nos olhos, eu não. É o texto. Ele já estava no fogo. O Senhor é o fogo consumidor. Eu poderia trazer alguns textos na Bíblia que fala que é o fogo consumidor. Em algumas versões, fogo destruidor. É pesado, o negócio é pesado. As pessoas acham que Jesus aceitou a Deus e que ele agora ficou bonzinho. Jesus estava lá na criação. Ele saberia de todas as coisas, até no dia que nós chegarmos aqui, para ouvir essa palavra. Então Deus está desde o princípio. Ele é o começo, o meio e o fim. Aleluia. Ele sempre vai ser esse fogo. E quando ele se apresentou, as pessoas temeram. A gente pede a Shekinah de Deus, a gente pede a presença de Deus, a gente pede a unção. Só que quando ela vem, a gente tem que saber como é que a gente está para receber. Nós pedimos para ele entrar na nossa casa. E como é que nós vamos fazer agora? Olha só, o povo não estava preparado, Moisés estava. O seu poder, né? E nós ouvimos falar do meio do fogo. Hoje, nós vimos que é possível, glória, Deus falar com uma pessoa e ela continuar viva. É possível Deus falar contigo e tu continuar vivo. Para quê? Para cumprir o propósito. Pode passar? Porém, não queremos arriscar a vida outra vez. Sabe que eu conheço pessoas, isso agora já entro em testemunho. Não lê Apocalipse, porque é pesado e precisa de carinho para ler Apocalipse. Precisa de tempo, precisa sentar com alguns livros, precisa sentar com papel e uma caneta, precisa entender o que é a serpente, o que é o dragão, o que é o diabo, o que é o Satanás, o que é o Lúcifer, Aí tu precisa ter cuidado para interpretar Apocalipse. Então, a nossa praticidade acaba deixando de lado o livro, que é um dos mais importantes e é o que nós estamos vivendo atualmente. E a gente não tem esse carinho para ler ele. Já estou dando uma lapada já bonita, né? Então, aí tem pessoas que não se aprofundam no conhecimento de estudar a palavra de Deus, pasmem, para não ter que viver. Vou repetir, para não ter que viver. Então ela só fica na multidão, só recebe do partir do pão e dos milagres. Quando chama ela para ser discípulo, ô irmão, vem cá, o que está acontecendo? Né? Isso aconteceu com nossos irmãos aqui, nós visitamos os irmãos, e eles tremeram na base. Eu achei que foi bom, porque é tão sério, treme mesmo, porque o negócio é sério.
Creme mesmo, é assim que funciona. Para criar responsabilidade, para criar fidelidade com o Senhor. Nós não pedimos graduação, nós pedimos fidelidade ao Senhor. Para tocar essa grande jornada. Eu não sei até quando nós vamos manter essa igreja aberta, mas nós precisamos de gente que confia no Senhor. E que nas tuas fraquezas Ele vai te aperfeiçoar. O que você não pode é ficar na multidão, só recebendo do pão. Vai chegar um dia que Jesus falou, acabou o pão, acabou o pão. Hoje não tem milagre, hoje é só palavra. Aí a multidão foi-se embora. E ficaram os discípulos, que é mais próximo. E Jesus pergunta para os discípulos, e vocês, não vão embora também não? Vocês pensam que Jesus estava falando assim? Amém, vocês querem ir embora? Não é assim não. Vocês não gostaram da mensagem? Não foi assim. Não foi assim não. Foi pancada. O povo veio para comer, para beber, para fazer farra com Jesus no culto da celebração. Jesus não fez um milagre, não curou ninguém e só mandou Bíblia para o povo. Ensinamento. Sermão da Montanha diz que durou horas e horas e horas e horas. Esse Sermão da Montanha não acabava, porque ele foi compactado para entrar na Bíblia. Mas o Sermão da Montanha, ele é vasto, fala de vários assuntos. E aí o povo sente fome, o povo sente sede. Lembra dos 5 pães e 2 peixinhos? E aí Jesus começou a multiplicar. Para você entender o teu chamado, se tu não for discípulo, tu não participa da multiplicação. Tu vai passar a vida inteira só se alimentando, só comendo. Mas eu tenho um desafio para você nessa noite. Seja um dos discípulos em que vão participar do milagre. Seja um participante do milagre nessa casa. Porque depois de você ser o participante dos discípulos, ser um dos discípulos, fazer parte realmente dessa igreja, nós vamos te chamar para um lugar mais profundo. Sabe qual que é? Amigos de Deus. Pedro, Tiago e João. Não vou levar no texto, mas morreu uma moça. Vou falar bem para quem não conhece o Evangelho. Morreu uma menina. E essa menina veio a falecer, e a multidão toda chorando, e chega Jesus. Será que tu pode orar por ela? Jesus falou, posso. Só que o povo começou a zombar e achar engraçado, porque a menina já estava morta. E aí Jesus falou, tá bom, vamos lá. Ela não está morta não, ela está dormindo. Aí o povo riu mais ainda. Quando foi na hora de curar, que a multidão veio para dentro da casa, ele... Incrédulo não entra. Incrédulo não participa de milagre. Incrédulo não participa de milagre. Quando a gente fala que isso aqui é milagre, quando a gente fala que tem recurso para abençoar, glorifica a Deus, porque ter dinheiro na igreja é milagre. Quando a gente fala que fomos abençoados, participaram do milagre. Foi só Pedro, Tiago e João. E Jesus orou, pôs a mão na criança, e Jesus falou, dá de comer para ela, que ela está com fome. E ela ressuscitou. E a multidão que só zombava, só pôde ver, mas não participou do milagre. Então, existem alguns processos na caminhada em que é você que vai limitar isso aí. O Senhor tem tudo para derramar sobre vocês, mas é vocês que vão limitando isso aí. Se quer desfrutar dos milagres e das bênçãos, vocês são bem-vindos. Mas se vocês acharem que está bom a condição que vocês estão levando, também está tudo certo. Nós não vamos cobrar vocês. Vocês não vão ser menores da qual o Senhor chamou vocês. É que nós não queremos errar em achar que a bênção e participar do milagre seja só nossa. Vocês fazem parte de todo esse milagre. Amém? Amém. Então vamos lá. Vou continuar aqui, né? 20... E aqui você percebe, segura aqui, você percebe que eles não quiseram ouvir a voz de Deus. Mandou Moisés, vai lá, que a gente já deu sorte que não morreu. Então vai lá, Moisés, fala com Deus, que Deus falando contigo eu vou obedecer. É aquelas pessoas que vêm para o culto e ficam só aqui, só na... Vamos ver. Aí fica se agachando aqui, fica escorregando, mas Deus já te achou, filho. Se você chegou até aqui, Ele já te achou. Não tem mais para onde correr. E aí, passa o 26. Nunca houve alguém
que continuasse a viver depois de ter ouvido, como nós ouvimos, o Deus vivo falando no meio do fogo. 27. Moisés, volte para o monte, olha aqui, ó, e escute o que o Senhor Deus quer dizer. Só que eles já tinham ouvido, só que eles não queriam relacionamento. O nosso Deus é um Deus de relacionamento, um Deus de intimidade. Nós reunidos aqui, nós estamos celebrando, congregando, estamos em comunhão, mas Deus quer intimidade com a tua vida. Só que o povo nunca quer. E aqueles que se destacam para ir à frente, não, eu vou. E aí, vamos embora, irmão? Aceita Jesus como teu único suficiente Salvador? Ah, irmão, ainda não estou pronto. Tá bom. Irmão, volta para Cristo, irmão. Não, ainda tem uns negocinhos para resolver. Deus já te chamou. E aí ele falou assim, e depois venha e nos conte tudo aquilo que ele disse. Nós ouviremos com atenção e obedeceremos. Isso aqui foi lá atrás, tá? Lembra? Eles obedeceram. Então não basta só ouvir, tem que praticar. O pouquinho que você ouvir, pratique. Porque se você só for um ouvinte, você vai deixar de ser um praticante, e a fé sem as obras, ela é morta. Amém? Não estou falando de salvação, só estou falando de intimidade e desfrutar do poder de Deus que nos aperfeiçoa em nossas fraquezas. 28. O Senhor ouviu o que vocês disseram. Aí Deus agora entra na conversa. O Senhor ouviu o que vocês disseram. Quando estavam falando comigo, me disse: eu ouvi o que o povo lhe falou, e tudo que disseram está certo. Está certo, tem que ter temor, tem que obedecer. Eles falaram que obedecer, pode passar. Agora, olha o sentimento de Deus para com as nossas vidas. Olha o sentimento de Deus. E eu gosto dessa versão, eu gosto. Como seria bom, que não aconteceu. Então, como seria bom se eles sempre pensassem assim, de ouvir a voz de Deus, mesmo que seja aqui, ó, tem eu, o pastor Alex, mais alguns irmãos, certo? Nós estamos buscando a Deus, a direção de Deus, e Deus fala com gente, certo? E agora eu falo para vocês, como seria bom se vocês obedecessem tudo que nós ministramos? É o sentimento de Deus. Para um pastor, meu aniversário é agora, dia 11, todos vocês estão convidados. Amém? Na quinta-feira. Amém. Vai ser meu presente, é que vocês ouvissem a voz do Senhor e obedecessem. Ia facilitar a nossa vida como cristão, ia facilitar a comunhão, e nós ia desfrutarmos dos dons que Deus nos deu juntos. Entende o processo? Aí Deus fala, como seria bom se eles sempre pensassem assim, e me respeitassem. Isso faz parte do temor. Respeito na casa de Deus, respeito com a sua esposa, respeito com os seus filhos, porque o culto não é só isso aqui, o culto é todo. Na verdade, aqui é a menor parte de toda a tua vida cristã. E ele fala aqui, ó, e sempre me obedecessem, e a todos os meus mandamentos. Assim, Deus manda e paga, ele não deve nada para ninguém. Assim, tudo. Sabe onde eu lembro esse tudo? Salmo 37:5. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Aqui ele fala a mesma coisa. E tudo daria certo. Tua vida não está dando certo? Será que não é porque você está desrespeitando ao Senhor? Será que você não está tendo a reverência que deveria ter? Responsabilidade, compromisso, fidelidade, comunhão com os irmãos, sem fazer acepção de pessoas? Lógico que não tem como a gente ser amigo de todos, mas o respeito das opiniões, dos pensamentos, das dificuldades, das limitações. Eu tento pregar o mais simples possível. Tento pregar o mais simples possível, com as palavras mais fáceis possível de compreensão, para que todos saiam daqui entendendo o que foi pregado. E tudo daria certo para eles e para os seus descendentes. Irmão, a gente podia encerrar o culto aqui. Se não está dando certo, volta lá atrás.
temer ao Senhor, respeitar, ter reverência na casa do Senhor. Isso tudo faz a diferença em nossas vidas. Na tua casa, imagina-se que o Senhor está lá contigo, então tu não vai ver qualquer imundícia que passa na televisão. Isso não precisa ser doutrina. Isso não precisa ser regra da igreja. Olha, cuidado com o que você vê. Pô, isso aí tinha que você mesmo discernir. Isso é temor. E isso traz bênção para a tua casa, para os teus filhos, para a tua família, para sempre. Amém? Está vendo que eu não vou conseguir terminar? Eu não cheguei nem na metade daquilo que eu queria falar. Por quê? Quando se fala de temor, está de Gênesis e Apocalipse. Alguns viveram e outros não. Uns desfrutaram e os outros não. O povo no deserto começou a reclamar de Deus, reclamar de Deus, reclamar de Deus, e Deus abençoando. Era a coluna de fogo. À noite, porque era deserto, no deserto esfria muito, as temperaturas às vezes chegam abaixo de zero. E durante o dia, a temperatura chega a quase 50 graus. Nós vamos ver lá no Catar, temperatura quase a 50 graus, que vai ser a Copa do Mundo. Estão preparando um estádio para ter ar-condicionado para o povo poder jogar bola. Então, olha o carinho e o cuidado de Deus. Ninguém reclamou de sede, nem de frio, nem de calor, porque Deus supria tudo. Aí Deus dava o alimento, eles reclamavam do alimento, Deus mudava o cardápio do refeitório. Vamos mudar. Está ruim a comida? Então vamos comer diferente. Está ruim, a roupa não gastava. A roupa não gastava. Estava todo mundo ali na bênção, mas eles não souberam desfrutar da bênção. Que sirva de lição para nossas vidas. Não está do jeito que você imaginou, a tua vida não está da forma que você projetou, ainda dá tempo de ajustar ela. Confia no Senhor, entrega tudo para Ele, e Ele vai fazer todas as coisas darem certo. É só respeitar os princípios. Tu falar que serve a Deus e tem uma vida toda contrária do que a palavra de Deus diz, é até confuso para quem não é crente. E tem pessoas que falam assim, fulano é crente? Eu trabalho com alguns assim, né, irmão? E é difícil. Fulano é crente? Rapaz, que isso? E como o cara não é crente, sabe ter um palavrão para fechar a frase, né? É assim que é. Mas é por causa dessas pessoas eu vou deixar de buscar? Não. Eu quero ser um Moisés. Eu quero ser um Enoque, que nem preguei para vocês sobre Enoque. Eu quero andar com Deus. Eu não quero saber dos outros. Se eles não querem viver, infelizmente eu vou ser um ET nessa terra. Eu vou ser um estranho. Mas não tem problema. Eu quero sentir a presença dele como eu senti hoje. De manhã, falando com meu irmão, falando das maravilhas de Deus. Eu até falei para ele que eu não sabia nem o que ia pregar ainda, que eu tinha tanta coisa para falar, que eu não sabia nem o que ia pregar. Mas eu não posso deixar de falar sobre o temor do Senhor. Porque se vocês, igreja, na verdade nós não estamos gastando tempo, nós estamos ganhando tempo. Porque se vocês entenderem o princípio das coisas, todas as outras coisas ficam mais fáceis. Entendeu? Eu estou ensinando para vocês que quando alguém for aceitar Jesus, você celebre. Por mais que você nunca tenha visto essa pessoa. Só que Deus abriu essa igreja para que alguém fosse salvo. Então participe dessa celebração. Alguém que estava enfermo e foi curado, celebre, porque isso é milagre. Isso não vem da mão de homens. Isso não tem a ver comigo nem com o pastor. Isso é Deus que cura, é Deus que salva, é Deus que liberta, é Deus que transforma, é Deus que capacita. Pessoas aqui, ó, quinta-feira nós estamos abrindo oportunidade para pessoas que jamais pensavam que um dia iria subir num púlpito para pregar. E elas pregaram com o maior amor possível. E Deus foi fiel com essas pessoas. Com toda a insegurança delas. Parecia Moisés. Vai libertar o povo. Ah, não, Senhor, eu não falo direito. Vai, prega. Chegou até um retorno aqui para o seu Pedro. O seu Pedro falou assim, eu não falo bem por causa da tiroide. Aumenta o microfone. Eu não ouço bem. Chegou 2 caixas de retorno. Põe o tal aqui, mas o Senhor vai pregar. Amém? É assim que é. Isso não é o maior milagre? Rapaz, isso para mim, eu choro quando eu lembro. Porque é isso que é o Evangelho. Eu sempre quis uma igreja assim. Eu nunca pensei naquela igreja de... Eu não vou falar, está gravando. Mas eu nunca pensei.
Glória! Agora tem que tomar cuidado. Mas eu nunca pensei numa igreja diferente da qual eu estou vivendo hoje. Olhar no olho das pessoas, celebrar a vitória das pessoas, ver as pessoas crescendo espiritualmente, ver as pessoas sendo libertas, vendo pessoas tendo vontade de servir a Deus. É essa igreja que eu sonhei. Sempre sonhei com essa igreja. E ó, pode pular 29, eu vou até o 33 aqui. Vá, Moisés. Vá, Moisés. Tira o nome de Moisés e põe teu nome aqui. Pelo amor de Deus. Me ajuda a pregar. Me ajuda a pregar. Eu nem faço muito isso, mas me ajuda. Quando eu falar vá, fala o teu nome. Pelo amor de Deus. Pensa no teu nome aqui. Vamos acertar isso aí? Vai ser uma bagunça, mas Deus está ouvindo. Tá bom? 1, 2, 3 e vá. Isso. E mande que o povo volte para suas barracas. Volte a fazer o que estavam fazendo, porque Deus vai fazer grandes coisas. Pode passar. Mas você fica aqui comigo. Ó Deus poderoso, ó Deus da intimidade, fica aqui comigo. O povo não quer me ouvir? Deixa eles para lá, manda eles ir para a barraca. Porque eu contigo eu tenho um negócio diferente. Aí eu gero ciúme, gero inveja. Não vai pregar porque prega mais do que eu, não vai louvar porque louva mais do que eu. E a gente começa a travar as pessoas. Quem imaginou que o Chorão ia louvar? Né, Chorão? Uma benção aqui, eu dou risada com ele. Porque é uma benção, pô. Isso aqui para mim é uma alegria, gente. Eu estou aqui, eu ficava a noite inteira aqui. Nós estamos fazendo a limpeza, a faxina da igreja, arrumando aqui. Eu me alegro com isso aqui. Cada coisinha que a gente coloca aqui, isso é uma alegria. Já está faltando água aqui, compra bomba, compra cano, compra mangueira, mas vai funcionar. Isso aqui é alegria, pô. Fazer as coisas para Deus não tem preço. O que tem preço é trabalho. Eu trabalho e recebo. Isso aqui é gratidão. Então não tem preço. Não é a paga. Não é barganha. Servir a Deus não é barganha. Deus recebe a minha vida espiritualmente e vem me abençoando. Muito mais do que eu penso, muito mais do que eu posso imaginar. É Deus nas nossas vidas. E ele fala aqui, ó. Mas você fique aqui comigo e eu lhe direi todas as leis, ordens e mandamentos. Aqui é para aquele que quer falar assim, não, mas a lei está no Velho Testamento. Aí então tá bom, então obedeça as ordens. Ah, mas que ordem? Deus, o Deus legalista. Já ouviu falar sobre que o Deus legalista é o Deus que controla as pessoas? Gente, está tudo bagunçado mesmo, né? O Deus legalista. É lógico que ele é legalista, o céu é dele. Quem morreu foi ele. Quem te deu a salvação foi ele. Quem te deu fôlego de vida foi ele. E tu não quer que ele controle a tua vida? Vai para o budismo, vai para outra religião. Vai servir outros deuses. Porque o Deus que te salvou, ele quer você todo. E aí ele fala as leis, ordens e mandamentos. Aí, você quando vem, passa da multidão e vem com os discípulos, ensina o povo. E depois vem o processo do amigo. Amém? Mas dá para você ensinar sendo discípulo. Mas o que Deus te chama essa noite é para ser amigo. E ó, ensine o povo a fim de que eles obedeçam a todas essas leis na terra que eu lhes estou mandando para ser deles. Deus nos deu a promessa, nos deu a terra, nos deu tudo. Nós entregamos na mão do Satanás. E nós temos que tomar posse de volta. Espera aí, meus filhos, a minha casa, a minha vida, o meu trabalho, eu não sei o que eles são, mas eu estou lá. A Bíblia diz que onde eu botar a planta dos meus pés, o Senhor me dá por herança. Porque eu sirvo a Deus. Eu não sei a eles, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu não sei o quanto eles adoram. Eu não sei que Deus que eles servem, mas eu sou cristão. E eu tenho que dar testemunho onde quer que eu andar. Então é posicionamento, é firmeza, é certeza da promessa. É certeza. O dinheiro que eu recebo no meu trabalho, eu vou tampar aqui para eles me verem. Eu não tenho estudo para isso. Então eu recebo muito bem. Estou tampando aqui para eles não me verem. O dinheiro que eu recebo é muito mais do que eu estudo. Eu não tenho graduação. Tenho teologia. Aí vai dar aula na faculdade de teologia para ver quanto que tu recebe. Despreza muito o intelectual, o estudioso da Bíblia.
Os pastores passam necessidade para dar aula para a gente. Nós ajudávamos os pastores comprando apostila, livros que eles faziam, para poder ajudar eles nas suas rendas, para eles poderem viverem da obra. Entende como é difícil? Então eu sou formado numa área em que não quero dar aula, mas é o meu prazer, amo. Então Deus me colocou aqui, ó. Então vai lá, filho, faz lá a tua vontade. E eu cuido da tua casa, da tua finança, das tuas contas. E Deus foi me abrindo porta, foi me capacitando, me dando direção, pessoas falando para mim me capacitar. Por isso que nós temos que estar com o ouvido aberto. Ricardo, tem a carteira D? Não tenho. Vá lá e tira. Eu me endividei, deixei de pagar uma conta e usei o cartão de crédito, mas fiz o curso da categoria D. Aí o outro chefe, Ricardo, tu tem o curso da pá carregadeira? Não tem. Vai e faz porque vai abrir vaga. Não deu 2, 3 meses, abriu a vaga, eu não tinha pegado nem a habilitação e nem o curso da pá carregadeira e a promoção chegou do colo. Nunca aconteceu isso na história do terminal. Mas 10 vagas abriram. De vez em quando abriu uma quando alguém aposenta. Abriu 10 vagas de uma vez. Tinha vaga e não tinha funcionário para suprir a vaga. Amém? Então nós temos que estar com o ouvido atento. Ouvir as pessoas nos traz sabedoria. Bom, será que isso aqui é bênção? Então eu vou fazer. Porque a gente tem que estar com o ouvido aberto para ouvir Deus falar. E olha aqui, ó. Eu parei, ensine-os o povo a fim de que eles... Eu já li isso aqui, pode passar. 32. Povo de Israel, faça tudo que para cumprir, faça tudo, se esforça. Deus sabia que eles não iam fazer tudo, mas se esforça. Deus queria ver o esforço do povo. A alegria do Senhor é a nossa força. Depois que eu aprendi isso, eu tenho que encaixar em toda a minha pregação. A alegria do Senhor é a nossa força. Então Deus não se alegra quando eu cumpro. Deus se alegra quando eu me esforço para cumprir o que Ele mandou. Amém? Para cumprir todas as leis que o Senhor nosso Deus me deu. Nunca deixe de fazer exatamente o que Deus manda. 33. Ele nunca se desvie do caminho. Como é o nome dessa igreja? Comunidade Cristã Caminhando com Jesus. Nunca se desvie do caminho. Jesus é o caminho. Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem a mim, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então Jesus é o caminho. Ó, que Ele lhe mostra. Assim, tudo correrá bem para todos vocês. E vocês viverão muitos anos na terra que vão possuir. Eu vou parar por aqui. Glória a Deus. Então deu para vocês entenderem mais ou menos que esse Deus que às vezes nos mostra é um Deus que mata, um Deus vingativo, um Deus... Porém, Ele tem o povo dele, e quando vocês obedecem, só tem bênção. Só tem bênção. A maldição é para quem não obedece, para quem se desvia do caminho. Ele fala a respeito do caminho. Anda pelo caminho que eu estou ensinando vocês. Andou pelo caminho, tu vai ter bênção para ti e para os teus filhos. Se esforça para tentar cumprir aquilo que nós estamos ministrando para vocês. Eu não vou acabar o culto, eu nunca fiz isso. Irmão, tu está falando aí, está vivendo o que eu preguei? E aí, irmão, está pregando, está vivendo? Está vivendo? Eu não faço isso. Porque é o ouvir e obedecer a voz do Senhor. Então a Bíblia inteira, vai até Apocalipse falando. Aqui para atentar os ouvidos, abre teus ouvidos, o Espírito de Deus falando à igreja. É isso. Se esforcem para viver uma vida com Deus, uma vida de santidade, purificação, pedindo a Deus que possa ajudar vocês nas limitações e dificuldades de vocês. Cada um tem a sua. Amém? Sabemos que temos um adversário e ele não brinca de ser diabo. Se vocês tiverem oportunidade, para me fechar, Pastor Alex, pode já vir para cá? Está no YouTube. Antes era difícil, tinha que procurar, mas hoje está no YouTube. O filme de Martinho Lutero. Eu já vi outras vezes, mas essa semana eu vou ver Martinho Lutero. Sabe o que foi interessante, que mais me chamou a atenção? Que Martinho Lutero tinha temor, ele tinha tudo que a gente até pregou essa noite. Só que ele tinha uma dificuldade, ele se culpava muito, ele se acusava muito.
E a oração dele estava errada. Ele falava assim, ele se trancava no quarto: Satanás, eu conheço as tuas obras, tu não vai vencer a minha vida, eu te repreendo, tu não vai destruir isso, tu não vai fazer aquilo. Eu não vou falar igual o texto que ele tem lá falado, mas eu vou mais ou menos correr por onde que o filme quer nos levar. Ele estava repreendendo Satanás. E tinha um padre que ficava beirando aqui da porta, ouvindo a oração de Martinho Lutero, porque ele brigava, ele se esmurrava, ele ficava com raiva dele, porque ele não conseguia ser santo. Ele tinha pensamentos impuros. No livro fala disso, o filme nem fala tanto. Mas ele pensava em pureza, ele pensava em maldade, ele tinha raiva, ele era um cara, ele queria, era um leão dentro dele, e ele brigava com ele mesmo. Tu não pode pensar assim, e ele sozinho no quarto: tu não pode pensar assim, tu é um pecador, tu vai para o inferno, não sei o que, não sei o que. Ele ficava, ele se culpando. Aí o padre está ouvindo, Deus está em todos os lugares. Aí o padre chega para ele e fala assim: filho, será que tu não está fazendo oração errada não? É por isso que Deus não te ouve. E ele: como? Como isso? Aí ele falou assim: tu quer ensinar o diabo a ser diabo? Ele já faz isso há mais de 6.000 anos. Ele nasceu para isso. E você não vai mudar o diabo, tu não vai converter o diabo. É mais ou menos essa ideia que o filme passa. Tu não consegue mudar a opinião do diabo. O que você consegue mudar é você e aquilo que você vive. Então, o padre que estava ali, tipo um pai dele na fé, estava ensinando ele a orar certo. Tu não tem que converter ninguém, tu tem que se converter, ouvir a palavra de Deus e obedecer. Muda a tua oração, porque tu está orando errado. E aí ele parou, pensou, ele falou assim: o diabo é especialista em ser diabo, e você não vai mudar ele, porque Deus não mudou. Como é que o homem vai orar e repreender o diabo para deixar de fazer o que ele está fazendo sempre? Ele cega, ilude e engana nossas vidas. Então que a gente possa discernir quando é a voz do diabo e quando é a voz de Deus. Amém? E a gente continua na quinta-feira, continuaremos a respeito do temor. Vamos passar em Hebreus, vamos passar em Provérbios, vamos passar em Salmos, em Lucas. Amém? Vamos passear. Tem vários textos bíblicos para nos ensinar a respeito do temor. Se isso não fosse tão importante, não teria tantas vezes na Bíblia. E eu nem peguei todas as referências, peguei algumas. Amém? Que Deus abençoe. Obrigado por vocês terem me ouvido, tá bom? Glória a Deus. Pode ir lá. Fique aqui. Glória a Deus. Graças a Deus por essa palavra. Continuamos a quinta-feira. Glória a Deus que o Ricardo falou bem alto no meu aniversário. Quinta-feira tem um problema com o aniversário do Ricardo, que você não tem noção, mas uma outra hora eu conto essa história. Amém? Você pode se colocar em pé, em nome de Jesus? Em consideração em tudo o que está por vir, nós temos uma grande responsabilidade. É uma grande responsabilidade nossa em sermos corretos perante a nossa caminhada diante do Senhor, para darmos bom testemunho com alegria e vivermos os propósitos do Senhor. Existe em nós, conforme foi falado essa palavra, e foi dito essa palavra, foi lida, proferida essa palavra, que não há nenhuma invenção. É tudo aquilo que o Senhor Deus deixou para nós. E por que essas palavras são ministradas? É porque Deus conhece a intenção do nosso coração. Eu não preciso, pastor Ricardo não precisa, ninguém aqui precisa mobilizar você. O Espírito Santo de Deus, Ele quer alcançar você. Só Ele convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. A Bíblia diz: se atentamente ouvires a voz do Senhor, tendo cuidado de guardar todos os mandamentos que hoje vos ordeio, então bendito serás. Não são palavras
que nós não conseguimos entender. Ao novo, ao velho, à criança, todos conseguem discernir e entender o que está sendo ministrado. Há uma grande responsabilidade em nós vermos cada um de vocês vivendo os benefícios do Senhor. A tua casa receberá o milagre que o Senhor Deus tem preparado para ti. A tua família receberá o propósito grandioso que o Senhor Deus tem para ti. E eu, o que eu faço? O que eu tenho que fazer em meio a isso tudo, pastor? Tema ao Senhor, guarde os mandamentos e confie no Senhor. Amém? Pega na mão do teu irmão aí, vamos fazer um ato profético aqui, em nome do Senhor Jesus. E eu vou orar por você e finalizar o culto. Quero agradecer a Deus por essa palavra. Você não fica aqui do meu ladinho. Você pega o microfone também. Você não perder nenhum culto de quinta-feira, porque é continuação dessa palavra. Poxa, irmãos, nós estamos caminhando e procurando aprender mais e mais aquilo que o Senhor Deus tem para nós. Descanse no Senhor. Olha para a pessoa que está do teu lado e fala para ela: aprenda a entender, ouvir, guardar e seguir. Mas por favor, aprenda a descansar no Senhor. Isso, feche teus olhos. Isso, eu preciso que você pegue o microfone para mim aqui. Descanse no Senhor. Mantenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente um seria muito para ti. Deus te diz nessa noite: é meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Deus diz para você assim, ó: é meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Ele renova e continua te dizendo: é meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em ti. Pai, obrigado por essa palavra conferida nesta noite. Leva os teus filhos em paz e em segurança. Guarda-os, que o temor do Senhor ministrado nesta noite alcance a vida daquele que te ouviu. Espírito Santo de Deus, obrigado pela semente plantada em nossos corações. Abre os nossos olhos, o nosso coração, os nossos ouvidos a cada dia, para que possamos entender aquilo que o Senhor tem para nós. Obrigado, Espírito Santo, pois sabemos que esta palavra permanecerá guardada em nosso coração. Abençoa os teus filhos, cumpre o propósito de cada um deles, endireita as veredas, os caminhos tortuosos, ensina-os e guia-os pelos teus caminhos. E assim nós entregamos, Pai, a vida dos teus filhos em tuas mãos. Dá entendimento necessário para que
que eles possam viver a Tua palavra até o grande dia que o Senhor tem preparado para nós. Muito obrigado por esta noite. Em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor. Por favor, aplauda o Senhor.